E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse é o Marco 10, 22 de outubro, quarta-feira, a gente nos preparativos já para o jogo de final de semana, Bragantino e Vasco. Vamos falar muito também das especulações, questões de renovação de contrato e muito mais aqui no Marco 10 de hoje. Mas antes disso, deixa eu fazer aqueles reclames do Plim Plim, a torcida vascaína que está feliz, né? A gente subindo na tabela e mirando essa pré-Libertadores. Quem sabe tem que sonhar mesmo. Por favor, deixa aquele like, aquela curtida, aquele joinha no vídeo de hoje. Ajuda muito a este que lhes fala. É 0800. Você também pode deixar a sua inscrição aqui no Ouvido Vasco. Favorece a gente a crescer os números do canal. Tem membros, né? Clube de membros aqui no canal. É baratinho, você ajuda. E também, claro, o QR Code do Live Pix, eu sempre erro aqui a mãozinha, o Live Pix, mira seu celular, sua câmera do seu celular, barulhinho no QR Code e você faz a sua contribuição e, claro, os comentários estão liberados e o botão de hype também. Meus amigos, depois da vitória para lá de satisfatória contra o Fluminense no Maracanã na segunda-feira, o Vasco retoma os preparativos e, como é que eu posso dizer, a semana, né, para o jogo com o Bragantino. Jogo do Bragantino, que a gente vai ter o retorno de Hugo Moura. E ontem, até na livezinha aqui de tarde do Ovov, eu comentei com a galera se Tietê passou à frente do Hugo Moura, será? Será que os erros individuais do Hugo Moura ajudam ao Diniz fazer uma troca ali na volância, manter o Tietê e deixar o Hugo Moura no banco de reservas lá em Bragança Paulista domingo? Vamos ver, assim. É uma questão que eu acho que bate forte no Diniz, porque ao mesmo tempo que Tietê dá uma mobilidade, dá uma velocidade e também uma presença dentro da área para o Vasco perde um poder de marcação, né? O Hugo Moura é um jogador mais forte na marcação e o próprio Diniz estava elogiando o Hugo Moura bastante, dizendo que tinha uma evolução gigante do Hugo Moura com o trabalho dele. Vamos acompanhar, assim. Eu tendo, não sei porquê, tá me dando um feeling de que Diniz vai de Tietê contra o Bragantino. Vamos acompanhar. Eu acho que ele vai se lançar mais ao ataque, até por essa possibilidade de conquistar essa vaguinha na Libertadores. Não sei, é um feeling, não é informação, é um achismo, mas vamos ver se durante a semana a gente tira essa dúvida. Fernando Diniz, que vem em alta no Vasco, claro, né? Desse momento, talvez seja o melhor momento do Fernando Diniz, desde a conquista dele pela Libertadores lá no Fluminense, e aparentemente, fontes da ESPN, né, dizem que Fernando Diniz começa a receber uma conversa do Vasco para uma renovação de contrato. Isso é, Fernando Diniz, que tem contrato até final de 2026, uma ideia de extensão e valorização do contrato do Fernando Diniz nessa lua de mel. Vamos dizer que um aumento salarial, né? E talvez uma extensão até 2027. A gente sabe muito bem que a relação do Diniz com Pedrinho e Felipe é muito boa, né? A realidade é que o Pedrinho, desde que chegou à presidência do Vasco, e até antes como comentarista, sempre elogiou Fernando Diniz como técnico. Então vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar para ver no que vai dar. Mas eu acho que esse é o melhor momento para negociar uma renovação de contrato, até porque o casamento vem dando certo, né? Falando em ESPN, né? E aí o repórter da ESPN, Bruno Andrade, no quadro Fala Fonte, soltou uma que aí a gente fica pensativo em relação às finanças do Vasco, o futuro do Vasco. João Vitor, o ex-zagueiro que foi para o CSKA da Rússia,
O Benfica, que era o detentor, né, dos direitos de futebol do João Vitor, tem uma dívida com o Vasco de 4,5 milhões de euros. Sim, é muita grana, né? São 3 milhões de euros iniciais, mas o valor aumentou. Isso é, existe uma multa de 1,5 milhões que foi acrescida e que totaliza atualmente a dívida em reais 28,4 milhões de reais. O relato do Bruno Andrade é de que Carlos Amodeu chegou, o CEO do Vasco, chegou até viajar para Portugal para tentar um acordo com os Águias, né? O Benfica, e não deu certo. E aí o Benfica já contratou um escritório de advocacia aqui no Rio de Janeiro, pensando em como pegar essa grana. Será que vai para recuperação judicial? Provavelmente essa dívida com o João Vitor e os agentes e o próprio Benfica fazem parte do plano de recuperação judicial, acredito eu. Vamos ver, né, se a gente consegue equacionar isso. Meu receio, especialmente quando envolve time estrangeiro, clube estrangeiro, é o transfer ban, né? Perigoso. Bem, por um lado, que a gente não está numa fase de contratação, não está com janela aberta. Mas essa janela abre no final do ano, né? E vamos lembrar que Campeonato Brasileiro começa no final de janeiro de 2026. Então, a mudança do calendário do futebol brasileiro com certeza impacta também num possível transfer ban, um perigoso transfer ban. O Vene Casagrande, repórter do SBT Esporte, soltou também informação sobre a forma de contratação e as opções de compra dos 3 reforços que a gente pode dizer que, junto com Barros, mudaram a cara do Vasco depois da janela. Eu estou falando de Robert Renan, Carlos Cuesta e Andrés Gomes. O Robert Renan, o Vene Casagrande trouxe, está valendo por volta de 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, 70% dos direitos econômicos. Já o Cuesta, por volta de 36 milhões de reais, 100% dos direitos econômicos. E o Andrés Gomes, mais novo, atacante, está valendo 31 milhões de reais, cerca de 5 milhões de euros, por 70% dos direitos econômicos. Isso é, o Vasco fez ótimos negócios. Eu comentei aqui sobre a janela do Admar Lopes, como cresceu e como fez com que o Vasco estivesse nesse momento, além, claro, do trabalho dos jogadores, do Fernando Diniz, mas a vinda desses 4 reforços, Cauã Barros e mais esses 3 estrangeiros, não, esses 3 que estavam no exterior, Robert Renan estava no mundo árabe, ajudam muito a dizer o porquê, né? Responder o motivo do crescimento do Vasco nesse momento. Agora, será que o Vasco vai ter bala na agulha para comprar esses 3 jogadores? Isso é, quando acabar o vínculo de empréstimo? Isso aí vai dar, somando todos os valores, quase 120 milhões. Cara, é grana, hein? 120 milhões para um clube que está em recuperação judicial. A gente sempre fica preocupado. Mas vamos ver. Pedrinho está dando o seu jeito e a equipe dele também. Vamos torcer para que a gente consiga fazer um bom negócio, até porque esses 3 a gente tem visto, tem dado conta do recado. E por fim, mas não menos importante, ontem Rafael Zarco, repórter do Grupo Globo, do GE, soltou a informação que muita gente ficava pedindo toda hora para a equipe da atual gestão do Vasco. O que foi feito na comissão de inquérito em relação à venda da SAF do Vasco para 777. Ontem, Rafael Zarco, em reportagem ao Globo Esporte, confirma que Jorge Salgado e outros membros da antiga gestão, a galera da Mais Vasco, foram indiciados, isso é, vão ter que apresentar defesa para dizer por que a venda para 777 ocorreu e da forma que ocorreu. Possibilidade de punição, desculpa, e penas vão de advertência, suspensão de 6 meses, eliminação e até desligamento do quadro social do Vasco. Os nomes envolvidos são vários,
né, porque passa pelos membros da diretoria administrativa da gestão Salgado, até o pessoal que fazia parte do conselho do parecer da venda da SAF. Então tem, além do Salgado, Adriano Mendes, Duque Estrada, Osório, Zeca Bulhões, Horácio Júnior, Otto de Carvalho, Carlos Fonseca, Júlio Brandt e muita gente. Vamos ver, assim, a gente sabe que tem direito de resposta, e de defesa especialmente, né? São 15 dias de prazo para se manifestar. Vamos acompanhar qual vai ser o parecer final e o relatório do relator, né? Para que seja discriminado que punições serão aplicadas sobre essa venda da SAF. Eu sempre comentei aqui que eu via pouco problema no contrato com a 777. Eu não achava o contrato, apesar de discordar, por exemplo, de valores em relação à marca do Vasco, o aluguel, né, da marca do Vasco, o aluguel de São Januário a 777, eu não achava o contrato ruim. A grande questão era 777, né? Como a 777 iria honrar os compromissos, quais eram as garantias da 777. E é isso, talvez, que pegue no momento. Não especificamente o contrato, e sim por que fechou com a 777 e quais eram as outras propostas feitas ao Vasco na época que fizeram com que a diretoria optasse pelo fechamento com o grupo de Miami, né? Os homens de boné, meu Deus do céu, Josh Vander respondendo na justiça americana por fraude, e sendo encaminhado à própria corte federal pelo FBI. Tenso, tenso. Essas são as notícias de hoje, do dia 22. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela moral. A gente vai falando aqui durante o dia e na livezinha de tarde do Ouvido ao Vasco. Deixem um like, apertem o botão de hype, se inscrevam, virem membros. Eu agradeço todo mundo que cola junto aqui no Mar com 10 e no Ovov. Tamo junto e a gente vai falando de Vascão ao longo da semana. Valeu, tchau, tchau.